Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Jornal Toda Hora. Eu te convido a acompanhar comigo as principais notícias do Brasil e do mundo. E durante uma conversa com jornalistas, o ministro do STF, Gilmar Mendes, disse que a lei do impeachment para os membros da corte já caducou e que a nova decisão não busca blindar nenhum magistrado. O ministro também negou o pedido de Jorge Messias, o advogado-geral da União, que pedia para suspender os efeitos da decisão até o julgamento. Antes de participar de um fórum sobre segurança pública, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, conversou com jornalistas. Em sua declaração, o ministro defendeu a decisão que limita a Procuradoria-Geral da República a apresentar pedidos de impeachment dos ministros da Corte do Supremo. De acordo com o ministro, essa medida não blinda os ministros e a lei já caducou. E é isso que nós estamos fazendo, ou entendemos que estamos fazendo, tendo em vista que a lei, de alguma forma, essa lei já caducou. Era de 1950, feita para regulamentar o impeachment no processo da Constituição de 46, ela já passou por várias constituições e agora se coloca a sua discussão face à Constituição de 1988. A decisão liminar do ministro ainda precisa passar pelos demais ministros da Corte. Isso deve acontecer entre os dias 12 e 19 de dezembro, em plenário virtual do STF. Tal medida foi muito criticada, como, por exemplo, pelo presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá, e outros parlamentares da oposição. O ministro Flávio Dino, que também falou com jornalistas, destacou que nunca, em nenhum país do planeta, aconteceram tantos pedidos de impeachment contra magistrados. Como é o impeachment do presidente da República? Vai direto para o Senado? Não, tem um filtro, tem um juízo de admissibilidade, que é feito pela Câmara. E o quórum, qual é do presidente da República? Tanto na Câmara quanto no Senado? 2/3. Então, são questões jurídicas relevantes que não podem ser reduzidas apenas às contingências atuais. E alguém, finalmente, já interpretando o pensamento da Flávia, vai dizer, por que agora? Porque tem 81 pedidos de impeachment, coisa que nunca aconteceu antes. Também nesta tarde, o ministro Gilmar Mendes negou o pedido de Jorge Messias, advogado-geral da União, para reconsiderar a decisão com o objetivo de suspender os efeitos da lei do impeachment até o julgamento em definitivo das ações. E Mendes, como justificativa, disse que a AGU não havia se manifestado nos autos e protocolou o documento após 2 meses do tempo cabível. E uma confusão entre torcedores de Santos Internacional paralisou a BR-101 em Itapema, no litoral norte de Santa Catarina. Segundo a PRF, a torcida santista emboscou o ônibus com torcedores colorados. A polícia militar prendeu 10 pessoas e 6 feridos foram atendidos no local. O confronto aconteceu no retorno das torcidas aos seus estados após os jogos de ontem. Os agentes rodoviários informaram que cerca de 200 integrantes de uma organizada do Santos, divididos em 7 ônibus, planejaram uma emboscada ao diminuir intencionalmente a velocidade dos ônibus na rodovia para interceptar os colorados. Eles arremessaram pedras, usaram pedaços de madeira e saquearam o único veículo do Inter, ao tentar escapar de ré. O motorista acabou colidindo com uma carreta que estava na rodovia. A rodovia precisou ser bloqueada no sentido norte. E mudando de assunto, o consumo das famílias perdeu força no Brasil e fez o crescimento do PIB desacelerar no terceiro semestre. Os dados foram divulgados pelo IBGE. O IBGE divulgou os dados do PIB referente ao terceiro trimestre de 2025. O indicador representa a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e registrou avanço de 0,1% na comparação com o segundo trimestre do ano. Em relação a despesas do setor de consumo das famílias, apresentou uma variação positiva de 0,1%, enquanto o consumo do governo avançou 1,3%. Já a formação bruta de capital fixo, que mede os investimentos em máquinas, equipamentos e construção, teve uma alta de 0,9% em relação ao trimestre anterior. O resultado representa o menor crescimento desde o quarto trimestre de 2024 e o desempenho mais fraco para o terceiro trimestre desde 2016.
Com a taxa Selic estacionada em 15% ao ano, o maior resultado em 2 décadas fez com que o crédito ficasse mais caro e o custo das dívidas aumentasse, o que tende a reduzir o consumo das famílias. Mesmo com o desemprego em patamares historicamente baixos, o setor acabou perdendo o ritmo, avançando apenas 0,1%, enquanto o trimestre anterior o crescimento foi de 0,6%. Apesar de resultados positivos em diferentes frentes, o ritmo mais fraco do PIB reforça os sinais de desaceleração da economia brasileira. Analistas do mercado financeiro já projetam que o crescimento econômico do ano deve ficar entre 2% e 2,5% após 3 anos consecutivos de expansão próximas a 3%. E as autoridades dos Estados Unidos encontraram no estado do Texas 23 migrantes escondidos em um caminhão. O flagrante ocorre em um momento em que a administração de Donald Trump realiza batidas e deportações em massa. As autoridades do Texas encontraram 23 migrantes sem documentos escondidos em um caminhão no sul do estado, na fronteira dos Estados Unidos com o México, em um momento em que a administração de Donald Trump realiza batidas e deportações em massa. Os fatos ocorreram em 28 de novembro, quando agentes abordaram o motorista de um caminhão que circulava sem portar uma carteira de motorista autorizada para esse tipo de veículo. O motorista disse que viajava sozinho, mas os agentes revistaram a cabine e detectaram a presença de outras pessoas. No grupo havia migrantes de El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua e México. O motorista, um morador da cidade de Laredo, no Texas, foi detido. Se considerado culpado de tráfico de pessoas, pode receber uma pena mínima de 10 anos de prisão, de acordo com as leis texanas. Os migrantes foram entregues à patrulha de fronteira. O Departamento de Segurança Nacional dos Estados Unidos anunciou uma operação contra imigrantes irregulares com antecedentes criminais em Nova Orleans, após criticar as autoridades democratas da cidade por não cooperarem. O presidente Trump havia reiterado a sua intenção de enviar militares da Guarda Nacional a Nova Orleans, como fez desde junho em Los Angeles, Washington e Memphis, contra a vontade das autoridades locais democratas. E esta edição do Jornal Toda Hora fica por aqui. Acompanhe o nosso canal no YouTube, onde você pode conferir todos os nossos jornais e se manter muito bem informado. Eu te espero na próxima edição. Até logo!